Sabe aquela sensação de que a vida, de repente, puxou seu tapete? Que você está perdido, como se o chão simplesmente tivesse sumido? Pois é. Hoje a gente vai explorar uma forma de terapia que não está nem aí para o relógio. O que importa para ela é achar o foco exato da nossa dor, para nos ajudar a reconstruir esse chão. Essa frase, dita por um paciente chamado João, nossa, ela resume tudo, né? A sensação de ruptura que qualquer um de nós pode sentir. E isso não é só uma metáfora, não. É a descrição real de um mundo que, da noite para o dia, perdeu todo o sentido. E é exatamente desse ponto, desse colapso, que a nossa análise de hoje vai começar. Para a gente entender como essa terapia funciona, o primeiro passo é quebrar uma ideia que quase todo mundo tem. Quando a gente ouve falar em terapia breve, a gente logo pensa em tempo, em algo rápido. Mas e se o segredo não estiver na duração, e sim na precisão do foco? E aqui está a grande virada de chave. Pensa assim, de um lado a gente tem a terapia breve, que quer resolver algo rapidinho. Do outro, a terapia focal, que busca iluminar uma área bem específica do nosso sofrimento. Não importa o tempo que isso leve. A pergunta muda. Em vez de ser quando isso vai acabar, vira o que exatamente a gente está olhando aqui. É uma troca de quantidade por qualidade, sabe? Tá, mas de onde é que vem essa ideia de foco existencial? Bom, para isso, a gente vai precisar dar um pulinho fora da psicologia e mergulhar um pouco na filosofia. Mais especificamente nas ideias de um pensador chamado Martin Heidegger, que simplesmente revolucionou o jeito como a gente entende o que significa ser. O Heidegger trouxe uma palavra que parece super complicada, Dasein, que literalmente quer dizer ser aí. Mas a ideia por trás é, na verdade, muito simples e poderosa. Pense numa pedra. Ela só está ali. Agora, nós, seres humanos, a gente não apenas está. Nós estamos aí, no mundo, o tempo todo em relação com tudo que está à nossa volta. Nossa existência não é parada, ela é um verbo em ação. Exatamente! Nós não somos um objeto numa prateleira de laboratório esperando para ser analisado de fora. Nós somos atores que já nascemos no meio da peça, já no palco. A nossa história não faz sentido sem o cenário, sem os outros personagens, sem o roteiro que a gente está sempre improvisando. Estar no mundo é fazer parte do espetáculo. E é aqui que as peças começam a se encaixar. A gente vive nesse estado de ser no mundo, normalmente numa rotina confortável, que a gente pode chamar de familiaridade. É o nosso piloto automático. Mas aí, de repente, algo acontece, uma ruptura. É o tsunami do João. E o que o Heidegger chama de adoecimento não é um defeito de fábrica, mas uma privação. É a perda da liberdade de ser quem a gente era. O sofrimento, então, é uma liberdade que foi roubada da gente. Certo. Então, se o problema é uma liberdade que foi perdida, como que a terapia pode ajudar a gente a recuperar isso? Vamos ver agora como toda essa filosofia vira um método prático, um encontro que não quer consertar uma peça quebrada, mas sim libertar um potencial que ficou aprisionado. O processo terapêutico vira uma jornada de 3 etapas. Primeiro, o terapeuta ajuda a identificar o foco. Onde exatamente a liberdade ficou presa? Qual é o epicentro da dor? Segundo, ele ajuda a iluminar a experiência, ou seja, jogar uma luz nesse lugar escuro para que a própria pessoa possa entender o que está acontecendo, sem rótulos, sem caixinhas. E, por fim, o grande objetivo: liberar possibilidades, abrir portas que pareciam trancadas para sempre. Beleza. Tudo isso pode parecer um papo muito cabeça, né? Mas como é que funciona na vida real, na prática? Para a gente entender o poder desse método, vamos voltar para a história do João e ver como essa jornada aconteceu na vida dele. O João tinha uma vida que muita gente consideraria estável. Um negócio próprio, família, uma rotina previsível. O mundo dele fazia sentido, era familiar. Até a noite em que ele foi vítima de um assalto e sequestro. Em questão de horas, a familiaridade do mundo dele foi feita em pedaços. O chão sumiu. A jornada do João na terapia foi um caminho de 4 estágios. Ele começou no trauma, claro, onde a crença dele no mundo seguro se despedaçou. Isso levou ele para uma prisão de medo constante, de insegurança. Com a ajuda da terapia, ele chegou na compreensão. Ele começou a aceitar a própria vulnerabilidade. E isso, finalmente, levou à liberação. Veja bem, ele não apagou o trauma, ele integrou o trauma à história dele, encontrando novas formas de viver. E o mais impressionante, sabe em quanto tempo essa transformação profunda aconteceu? Em 23 sessões. Isso prova que quando o foco é certeiro, a terapia não precisa se arrastar por anos.
A intensidade e a clareza do método podem acelerar um processo de cura que, de outro jeito, poderia levar uma vida inteira. Olha que diferença. O mundo do João antes era como uma fortaleza, onde ele se escondia do medo, tentando reconstruir muros que já tinham caído. Depois da terapia, ele sai para um campo aberto. Ele não está mais tentando se proteger da tempestade, mas aprendendo a caminhar sob o sol, mesmo sabendo que outras tempestades podem vir. Ele trocou a ilusão da segurança pela coragem de ser vulnerável. Então, no fim das contas, o que a gente pode tirar dessa mistura tão poderosa de filosofia e terapia? A lição final é muito parecida com uma arte japonesa antiga chamada kintsugi. Sabe o que é? É quando vasos de cerâmica quebrados são consertados com ouro. O objetivo não é esconder as rachaduras, mas destacá-las, tornando o objeto ainda mais bonito e valioso porque foi quebrado. A nossa força não vem de nunca nos quebrarmos, mas sim da coragem de integrar nossas cicatrizes à nossa história. E assim, essa abordagem toda nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que meio que vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre se curar. E se o verdadeiro objetivo não for voltar a ser quem a gente era antes da dor, mas sim ter a liberdade de se tornar quem a gente é agora, por causa dela?